falou que era pra eu não falar com ninguém. Oi, Lu. Tudo bom, Léo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E Tá aí? bom. Tá tudo. Firme e forte. Foi bom ontem, né? Vamos conversando aqui com a galera. Acho que Né? temos que. A gente começa falando de tudo que aconteceu, né? Foi uma semana de crescimento, uma semana de ganhos, uma semana que acho que a gente pode ter os 4 temas que a gente tratou durante essa semana. Eles talvez representem até aquilo que nós vivemos, pelo menos o que Pois, eu vivi. então, ontem à noite, na hora que eu me deitei, eu fiquei pensando sobre o que a gente falou, né? Valores e propósitos, que foi o tema de ontem, né? O assunto de ontem. E aí eu fiquei pensando lá, né? Quando eu, pelo menos, falo que a minha missão é cuidar de gente, né? E com o propósito do crescimento familiar, né? Da transformação familiar. Aí eu fiquei pensando, na última conversa que eu tive lá com os nossos jovens, falando sobre a escolha da profissão, né? E como a gente já nasce com esse propósito, foi a minha reflexão de ontem, né? Eu já nasci com esse propósito de cuidar de pessoas, de cuidar de gente. E aí a gente vai vir a criança, vida adolescente, e aí a gente tem todas as crenças, todo o sistema familiar, o funcionamento do sistema familiar. Já acontece história para você, mas vou repetir aqui de estudava num sempre fui de classe média, estudava numa escola particular, tenho mais 2 irmãos, e aí a crença que bateu foi que eu queria fazer medicina e como meus pais iam arcar com essa despesa. Uma que eu não me sentia capaz de passar numa FUVEST, né, um curso de medicina na FUVEST. Outro que eu tinha medo, nunca tive planejamento, enfim, uma série de coisas. Aí eu me poldei dessa realização, né? Então eu fui fazer o quê? Publicidade. E aí eu estava fazendo essa reflexão ontem. O meu propósito, eu nasci com propósito, Deus me enviou com propósito de cuidar de pessoas, e eu fui fazer publicidade. Não que eu não tive prazer na minha carreira ao longo desses anos, mas eu fui fazer publicidade com o quê? Com o que a publicidade mexe? Qual que é o intuito maior da publicidade? Estabelecer desejos, criar, Uhum. tecer e reforçar desejos, anseios, né? Para um produto, para um serviço. E onde isso é despertado? Não é cognitivo, né? Está lá no meu subconsciente. Como eu tomo as tomadas de decisões para qualquer aquisição ou para qualquer empatia que eu tenho com o outro, a decisão vai ser tomada hoje. Ou seja, eu vivo o meu propósito desde que eu nasci, né? Quando a gente falou que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida os nossos talentos baseados nos nossos valores, eu fui sendo preparada esse tempo todo para essa jornada nova, né? Essa jornada que já era o meu propósito. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e falei, nossa, eu não, assim, cognitivamente eu não preparado para fazer essa reflexão, né? E eu fui dormir com um sentimento de gratidão imenso por todo mundo que passou pela minha jornada de alguma forma, né? Pelas pessoas que continuam, pelas pessoas que passaram e até para aqueles que já se foram, né? Então, cada um teve o seu papel e a sua colaboração
né, para que eu viva o meu propósito, para que eu realize a minha missão. Então, fui dormir com um sentimento de gratidão assim, maior que qualquer dia, né? Quando eu faço lá os meus motivos de gratidão. Ontem foi, eu estava, acho que, imbuída, iluminada de gratidão para todos os lados. Assim, cada poro do meu corpo exalava gratidão. Ó, Né? Então, essa foi a minha... eu queria e o que eu. compartilhar com você. Ótimo, parabéns, parabéns pelas percepções, parabéns pelos momentos, e acho que nós temos que celebrar, comemorar, porque É, isso são ganhos, né? Eu venho entendendo, Lu, e que nada é por acaso. nada. Eu escutei essa palavra esses dias, e ela não, logo que eu escutei fez um sentido enorme. E qual é essa palavra? Que era arquitetando. Então, eu falei assim, uau, como que eu ando, como que eu estou dentro desse projeto de arquitetura chamado universo, chamado vida. Porque nós temos que acreditar que existe algo maior, algo superior. E esse algo superior, tipo, o que nós estamos vivenciando não é por acaso. Não. É o que nós, é todos, esse momento do coronavírus, esse tema de evolução, as pessoas que nós nos encontramos, quem nós somos, o momento que eu estou comigo mesmo, ele é arquitetado. É, Porém, nós temos que olhar sempre se nós entendemos quem nós somos. Porque quando a gente não entende qual é a peça daquele jogo, daquele tabuleiro, eu não vou usar isso adequadamente. Eu vou querer inventar, eu vou querer adaptar, e nessa adaptação nunca fica perfeito. e outra, né, Léo, mesmo na adaptação, não tem como, né? Eu acho que, não falando muito, levando muito o lado religioso, mas a gente já nasceu com esse propósito mesmo, e nada vai tirar a gente do Isso. caminho. Né? Por Nada. mais que tenha dificuldade, foi a reflexão que eu fiz ontem. Eu Mas o achava que que acontece muitas vezes, assim, só te cortando rapidinho, o quanto que nós queremos viver uma vida que não é a nossa, e a gente perde tempo. é, Ah, mas o mas, fulano tá dando certo, então eu vou fazer igual. Mas é a vida dele, não é a minha. Eu começo a olhar e adaptar no sentido de querer fazer adaptações que o outro deu certo para fazer a minha. E eu, cada então, dia que passa, eu me convenço mais, só finalizando, eu me convenço mais que o outro é o outro e eu sou eu. E aí eu começo a me adaptar para que eu seja. Né? A gente não falou essa semana, mas a gente vai falar semana que vem. Quando a gente fala de perfil comportamental, começa a explicar. Eu sempre quis fugir do que eu era. Sempre. E sempre me dei mal. O que eu estou fazendo? Eu só estou assumindo aquilo que eu já era. verdade. Eu só assumo quem Mas, eu sou. mas o tudo, então, e aí onde isso tudo começou, né, Léo? Que foi o nosso primeiro assunto da semana, pertencimento. Isso. O quanto eu me senti pertencente do ambiente, principalmente familiar, desde que eu nasci, É né? isso aí. Na live aí de ontem, a gente teve a Márcia falando que ela não se sente amada pela mãe, né? Até hoje, já com a idade avançada, e trouxe alguns traumas emocionais dela que a gente não chegou a explorar isso, porque não era o momento, mas assim, o quanto isso é importante, né? Os pais tomarem consciência disso, né? Acho que o grande lance é a conscientização desse pertencimento. O que eu vou fazer para que meu filho realmente se sinta pertencente da minha família em todos os momentos. Ele se sinta importante, para quando ele for adolescente, como foi o meu caso, né? Se sentir mais seguro na tomada de decisão, ou quando ele for adulto, né? Na escolha, já executando a sua carreira, seja independente de qual for, ou quando ele se tornar pai,
como ele vai agir, né? Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa aqui em casa que a gente estava falando do despreparo das pessoas, né? Quantas pessoas estão aí assistindo o jornal, onde a gente só vê mensagens negativas, que infelizmente é isso que está acontecendo, mas o quanto eu estou me deixando abater com tudo isso, né? O quanto eu não estou agindo, não estou pensando em alternativas. E foi um papo muito legal aqui em casa, isso hoje, né? E de ideias absurdas que podem se transformar em grandes negócios, né? Então foi um brainstorm bem legal Show. aqui em casa nesse sentido. E eu E o que acho eu que acho. isso Hum, dá uma continuidade no sentimento de pertencimento, né? Sim. Então, a gente só recapitulando, a gente falou essa semana sobre sentimento de pertencimento. Esse é um bate-papo nosso de uma forma vivencial, que nós estamos vivenciando em cada uma das nossas vidas. Batemos um papo sobre autorresponsabilidade, sobre generosidade e crescimento e valores e propósitos. Então, eu convido as pessoas que estão aqui conosco, né, elas poderem fazer suas perguntas, suas colocações sobre esses 4 temas. Né? Ao longo desses próximos minutos aí, nós vamos falar um pouco mais sobre cada um deles, retomar alguns assuntos, mas acho que é importante trazer as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão aqui conosco, elas falarem um pouco, se elas se sentiram pertencentes lá na sua infância, se elas se sentem pertencentes hoje, a maior parte dos grupos sociais, né? Ou do Hoje, ambiente profissional, né? no Também. seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, em todas as áreas, seja na escola, na igreja, na comunidade, no bairro, ou não. Né? Eu me sinto amado. Né? E o sentimento de pertencimento, ele traz muito essa força dessa pergunta. Né? Se eu me sinto amado. Né? Porque se eu não me sentir amado, eu não me sinto pertencente. Quando eu me sinto amado, eu me sinto pertencente. Como é que eu ando me sentindo? Ou Eu em ando. quais momentos eu me sinto amado ou não, né? Porque tem Isso. essa variável, que é o mais Tem. importante, né? Porque tudo Né? quando faz criação e a gente mesmo, nós adultos hoje, eu acho que eu sempre, vou falar por mim, né? Eu gosto de usar muitos meus exemplos, assim. Ah, você se sente amado pelo seu pai e sua mãe? Sim, claro. Mas em quantos momentos, quando eles falaram aquele não, e como eu entendi aquele não, eu amei meu pai e minha mãe de verdade? Eu me senti pertencente, né? Ou meu pai e minha mãe agiram com autorresponsabilidade, né? É um monte E de é um reflexão que a monte. gente hoje tem que Sim. fazer e que a gente traz à tona nessas nossas conversas, né? Já que E não tem esse. autocoragem, contar historinha. É, então, assim, enquanto eu tenho me sentido pertencente àquele ambiente, enquanto eu me sinto amado em todos os momentos, ou em qual momento eu não estou me sentindo amado? Em qual momento eu não sou amor? Seja para os meus filhos, seja para minha esposa, seja para os meus amigos. Nossa, quanto faltou aquela palavra ou aquele olhar, né? Eu conversando com um amigo essa semana e ele falou assim, Léo, você mudou a minha forma simplesmente numa risada fora do contexto, você me fez mostrar que aquela situação que eu estava vivenciando na minha casa, eu tinha que repensar. Você não falou nada. Eu falei assim, quantas vezes a gente não precisa disso? A gente só precisa realmente, às vezes, de um olhar. Né? Nós estamos num momento, vivenciando esse momento, onde as imagens são importantes através de uma tela, e todos nós estamos aqui comunicando, se eu subo, se eu desço, se eu mexo, eu estou comunicando. Então, esse pertencimento com todos nós. Né? O quanto eu estou mostrando para os meus filhos que eles pertencem a um ambiente e eles têm o controle de várias situações, dependendo da faixa etária, da idade deles. Né? O quanto eu venho e trago que comunico, verbalizo, comunico de todas as formas o quanto eles são importantes e o quanto eles são capazes. Então eles têm identidade, capacidade, merecimento ativadas. Ou eu só reclamo. O quanto que eu vou vendo e eu olho para
olho para mim, e lá na minha infância também falo assim, será que eu me senti pertencente o tempo todo? Como você mesmo falou. E o que é interessante de falar disto, voltando ao que você falou, é o olhar para frente. E simplesmente, hoje me caiu essa ficha, Lu, que tudo o que aconteceu conosco, a gente não precisa ficar olhando para trás. É verdade. Porque ele já passou. Ah, mas Léo, mas é importante para mim criar força, energia, disposição para continuar andando. Eu falei, só olha para a marca. Porque as marcas vão ficar. As marcas você vai carregar para sempre. E essas situações positivas ou negativas geraram marcas. Agora, marcas elas não podem causar dor. Então, eu brinco que eu tenho um corte aqui no meu punho. Na câmera não vai dar para ver. E aí, hoje, eu falando com essa pessoa, eu falei assim, mas isso aqui é uma marca que eu vou carregar pro resto da minha vida. E é uma marca no meu punho que até parece, eu não sei exatamente o que aconteceu, acho que era uma brincadeira, não sei o que, mas parece até que alguém, eu tentei me cortar, porque é bem no punho mesmo. Mas eu aperto a marca, não me dói, não sinto nada. Então, quer dizer, aquilo que aconteceu um dia não faz sentido mais nenhum hoje. Mas ela está aqui. Se ela tem sentimentos, eu vou conseguir andar e seguir para frente, amando cada vez mais, pertencendo a mais ambientes, porque nós somos feitos para estar com pessoas. Então, olhe para frente, sempre para frente. Olhe para suas marcas. Se sinta pertencente para você saber onde você esteve, onde você está e para onde você vai. E assim, a gente vai conseguir chegar e você começar a ser autorresponsável. É verdade. E aí é o olhar nosso, né? Eu tenho que ser autorresponsável comigo, até com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, para poder repassar e transparecer isso para os meus filhos, né? Então, hoje, nesse momento, hoje, o quanto eu ando sendo responsável, autorresponsável por meu propósito, né? De vida. Estou aqui parada reclamando, esperando a posição do governo, ou eu estou aqui esperando que venha uma mão salvadora e fala, vem cá, Lu, eu vou te ajudar, né? O quanto eu estou criticando não só a mim, mas em tudo, porque é uma loucura, né? Hoje a gente fica 24 horas de verdade com os nossos filhos, né? Como a gente, pelo menos mãe, fica na licença maternidade, né? Durante os 4, 5, 6 meses, exclusiva para o bebê. E depois disso, quanto tempo você ficou dedicado? 24 horas por dia, a sua família, o ambiente familiar como um todo. É um grande desafio. E se a gente não tiver todo esse suporte emocional que a gente tem hoje, o que eu mais vejo nos grupos é a gente desesperada com essa situação. Outro dia eu acho que eu até compartilhei um cartaz que uma mãe colocou na porta, né? As respostas para você estão na geladeira, o meu horário de trabalho é de tararã, né? E eu fiquei É na pensando geladeira, não sei o que fazer para o almoço. Né? E isso vai trazer pertencimento, de repente, né, pensando, quais são os valores dessa mãe que fez esse cartaz, né? Ou realmente foi um combinado com a família, né? Porque se foi um combinado, tá tudo certo. Se teve uma agenda programada familiar, não uma agenda individual, né? Tá tudo certo. E o quanto foi validado isso para ela ter colocado um cartaz desse tipo na porta, né? Então, Então, a mas se gente ela hoje, chegou essa nesse semana, ponto de se pôr um preocupar cartaz, eu entendo que eles têm o valor, qual é o valor que eu posso enxergar ali? É o trabalho. Pode ser que seja único e, eu vou julgar essa pessoa, não. Mas a gente constata que elas têm um valor do trabalho alto. Porque quantas mães também a gente tem conversado, eu tenho conversado, e as pessoas falam assim, não consegui trabalhar em home office. Porque com certeza o valor da família, né, o valor de ser mãe,
a gente ser bem específico, é maior. Maior. Então ela fica mais com. Ela vai olhar e vai se importar com a família do que com o trabalho. Então, quando a gente coloca nessa escala, você começa a ver, porque os nossos valores estão ligados às nossas prioridades. O que eu mais valorizo está ligado à minha prioridade. Né? Voltando, e até a gente já indo para esse último tema, daqui a pouco a gente volta para a autorresponsabilidade, e assim a gente tem uma generosidade para crescer. É fácil fazer por aquele exercício que eu propus ontem, né? Das tarefas que mais me irritam. Porque quando você fala em irritação, vai vir aquilo que mais me irrita. Não é o que menos me irrita. Tudo te irrita, mas tem uma escala. Então, eu olho e falo assim, o que nós estamos colocando nas nossas frentes para poder vir e ter? E aí, quando a gente olha para isso, será que dá para fazer de uma forma, ajustar os meus valores, essas prioridades, para mim ser sistêmico? Ah, mas e aí você já vai entrar no nosso tema da semana que vem, Isso, né? mas Como construir uma rotina sistêmica e de qualidade para toda a família. Esse por vai isso ser o que é tão nosso tema. importante a gente olhar e vou olhar para essas bases. Então, para quem está nos assistindo, você tem olhado, percebido, confirmado o seu sentimento de pertencimento? Os outros se sentem pertencentes? Eu tenho olhado e estou sendo autorresponsável. Eu sou responsável pela vida que eu levo, pelos resultados que eu tenho. Sem mimimi, sem empurrar, sem isso, sem aquilo. Eu tenho feito atos, estou sendo generoso com os outros, principalmente com a minha família, meu pai, minha mãe, para que todos esses cresçam. Mas eu só consigo tudo isso identificando, apoiando e ajustando nossos valores. E o quanto é, essa generosidade é praticada de verdade dentro do ambiente familiar, né? E não é só numa mobilização, por exemplo, né? Durante uma enchente, que as pessoas se cotizam e doam alimentos, doam itens de primeira necessidade, mas não, o quanto eu sou generosa no meu dia a dia, o quanto eu dou exemplos de generosidade. E a generosidade está até em sentar com o filho, a maneira como você senta com ele para acompanhar uma lição, para ajudá-lo, né? O quanto eu transpareço de generosidade, né? E o quanto isso é importante para mim. A gente sabe, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Mas é dar Uhum. não realmente, né? Tem várias formas de generosidade, né? Então, qual é a que eu pratico, qual é a que eu ensino e qual eu a que eu acredito, né? Eu acredito, eu ensino, que eu transpareço. É isso. Então, assim, quanto eu tenho agido com essa generosidade? E quanto eu cresci com isso, ou como também o quanto eu não cresci, por não ter, por não me sentir pertencente, por Eu acho. não conhecer ou não praticar a autorresponsabilidade, por não ser generoso. Coloca um ingrediente nessa ação do crescimento, né? Será que eu fui estimulado para isso? Ou eu fui estimulado para ficar estagnado ou até para ficar pequeno? Porque o que aconteceu, aconteceu. Não tem jeito. Provavelmente, eu acredito muito nisso que as pessoas não. As pessoas, meus pais, os nossos pais, os pais dos outros, não fizeram o que fizeram como um ato pensado, Não. como um ato de desamor. Eles achavam que estavam fazendo o melhor. O mais louco que isso possa parecer, mas eu tenho quase certeza que fazia o que era melhor. E o que você Então, vai fazer a partir de hoje, né? Aqui, ouvindo esse bate-papo, né? Ou que acompanhou ou não acompanhou os assuntos dessa semana, mas qual é a decisão que quem está vendo a gente toma, né? A partir de agora para mudar isso tudo, né?
E aí vão ser os temas da semana que vem, que é como construir uma rotina sistêmica e de qualidade dentro de casa, né? Porque Dentro da nossa. isso, e a gente vai começar a seguir com todas essas bases, né? Fiquem à vontade para perguntar para nós, no nosso direct, né? Para a gente poder ir e ter essa base firme, para a partir de segunda-feira a gente começar a construir essa vida sistêmica. Porque se eu não tenho esse ponto da nossa autorresponsabilidade, de dizer eu não sei tudo, isso é ser autorresponsável. Eu preciso de ajuda, é ser autorresponsável. Eu seguir o barco, eu pegar o barco da minha vida, mas eu pegar o barco da minha vida, eu falo, eu não tenho todas as competências. Eu mesmo, e todos nós, e não existe ninguém que tenha todas as competências. Agora, o que existe são as pessoas que já pedem ajuda. Que entendem que é necessário ajuda. Então, peça sim ajuda. Para quê? Para crescer e crescer mais rápido. Porque essa vida é uma vida muito curta. É muito Né? curta mesmo. Né? E não podemos ficar naquele sentimento de que eu nasci assim, vou crescer e a vida vai passar e eu preciso me manter por mais 40 anos e tudo, se tudo der certo, eu vou viver mais uns 20. Se Não, tudo deu certo. Né? Nós não podemos fazer assim. Nós temos que vir e dizer, não, é possível sim de fazer mais e mais. É possível a qualquer tempo, a qualquer hora mudar. Quantos, é só de sair pesquisando, quantos resultados, quantos exemplos de superação aos 70, aos 80 anos. Do mesmo jeito que a vida passa rápido, nós podemos mudar muito rápido. mudar muito rápido. E esse processo de mudança, ele vai trazer esses 4 pontos que nós falamos a semana toda. Trazer sentimento de pertencimento, trazer sentimento de autorresponsável, porque eu tomo a posse da minha vida, eu começo a entender todos os meus valores, os meus propósitos e chego com generosidade de crescimento. Então eu só vou crescer quando eu começar a compartilhar. É isso aí. Né? Então eu vou Né? convidar também todo mundo a convidar seus amigos, a sua família, né? Se você achou o tema interessante, está achando legal o nosso bate-papo, quero convidar todo mundo, né? A gente vai estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na live aqui no Instagram, trazendo compartilhando com você várias coisas que a gente aprendeu ao longo Isso da aí. nossa jornada, principalmente com relação à inteligência emocional. Muito Né? bem. Então, tamo junto. Isso aí. Então, Léo, agradeço, foi gratificante demais, né? Estar junto com você essa semana, e aí vão vir muito mais coisas por aí, né? E é isso. Isso aí. Tamo junto, Lu. Fechou? Fechou. Então tá. Beijo pra Então a você. galera Beijo pra compartilha todos. aí, chama a galera, beijo. Então eu continuo o convite, né? Para vocês continuarem com a gente, para estar sempre aqui. A gente vai trazer um pouquinho de conteúdo, vão ter pílulas de conhecimento também, pílulas do que a gente aprendeu, do que a gente quer compartilhar, e a gente quer saber a opinião de todos vocês. Então, manda uma mensagem no direct, quem tem o celular da gente pode mandar no WhatsApp também, fica à vontade, tá bom? Muito bom estar com vocês, um excelente domingo, que o domingo de vocês seja sensacional em família, que vocês tenham esse ambiente de pertencimento a partir de hoje, dentro da casa de vocês, ok? Beijo!